Você é uma pessoa que procrastina? Você é daquelas pessoas que não têm autogerenciamento, que não conseguem ter um controle próprio, não conseguem ter autodisciplina? Você acredita que você ainda pode mudar isso? Olha, você sabia que você pode comandar a sua mente? E através dos comandos que você passa para sua mente, você pode sim ser uma pessoa mais disciplinada, menos procrastinadora e uma pessoa que realmente faz aquilo que se compromete a fazer. Então, eu quero que você assista esse vídeo e que preste bastante atenção no que eu vou comentar aqui com você, porque eu também me encontro nessa situação. Eu também sou uma pessoa procrastinadora. Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar pessoas que não sejam procrastinadoras, porque a gente está numa época do mundo, né, a vida moderna, ela, ao mesmo tempo que ela exige que nós sejamos multitarefas, que nós sejamos seres que dê conta de mil e uma coisas para fazer em apenas 24 horas, né, ou até menos, porque pelo menos de 6 a 8 horas dessas 24 horas nós estamos dormindo, né, então a gente acaba tendo menos tempo para executar as tarefas, mas a vida moderna, ela exige que a gente esteja o tempo todo engrenado, né, como se fosse uma máquina mesmo, que trabalha ali sem parar o tempo todo. E essa máquina não tem descanso, essa máquina só produz, só produz, só produz, só produz. Acontece que o nosso corpo, ele é sim uma máquina, né? E, digamos de passagem, é a máquina mais bem arquitetada, mais bem eh, estratégica do mundo, né? É uma máquina criada por Deus, pelo Criador, a máquina mais perfeita do mundo. Só que essa máquina, ela precisa também ser alimentada, ela precisa também descansar, ela precisa também de autocuidado, porque senão uma hora ela pifa, na verdade. E a gente se depara com muitas pessoas em situação de procrastinação, né? E essas pessoas, elas simplesmente elas não conseguem se autogerenciar, elas não conseguem ter autodisciplina, elas não conseguem dar um comando para si mesmas e executar aquilo, elas sempre deixam para depois. O procrastinar é você postergar, postergar, postergar e postergar e sempre ir empurrando com a barriga e deixando isso para depois. Só que também, por um lado, a gente tem pessoas que dizem que a procrastinação ela é natural do ser humano, né? Quem de nós que não precisa, vez ou outra, ficar ao léu, né? Não ter o que fazer, ficar deitado no sofá, não ter que pensar. Quem de nós não gosta de fazer isso, né? Quando a gente vive um pouco de ócio, parece que é até algo inspirador, parece que até a gente volta mais criativo, né? Do ócio. Quando a gente tem aquele vazio de atividades, né, que a gente realmente olha para o lado e fala, não vou fazer nada. Parece que quando a gente passa um curto período de ter vivido isso e a gente retoma as nossas atividades, a gente tem muito mais ímpeto, a gente tem muito mais vontade de fazer as coisas. Por quê? Porque a mente está descansada, né? A mente precisa descansar, o corpo precisa descansar. E a gente fica nessa luta frenética de tentar o tempo todo é, ser mais produtivo, mais produtivo, mais produtivo, mas isso também cobra um custo da gente. Porque ao mesmo tempo que a gente fica sobrecarregado em determinados momentos e a gente começa a fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, por outro lado, tem momentos que a gente paralisa, a gente não consegue agir, né?
Tem muitas pessoas que são extremamente dedicadas no seu trabalho, são os melhores profissionais possíveis, mas essas pessoas deixam a desejar com a sua família. Não são pais presentes, não são esposos ou esposas presentes, não conseguem dar atenção, muitas vezes, para si próprio, negligenciam a sua própria saúde. Mas por quê? Porque existe um lado da vida em que essa pessoa está se doando demais, que ela está dando tudo de si e ela está investindo tudo que ela pode, e as outras áreas ela está procrastinando. As outras áreas ela simplesmente está esquecendo. E aí eu quero te falar uma coisa. Você pode comandar a sua mente. Você pode se demonstrar que você é capaz de seguir aquilo que você disse que ia seguir, que você é capaz de fazer aquilo que você disse que ia fazer. Recentemente eu estava lendo um livro que fala sobre esse poder que a mente tem. E sobre como você pode conversar com a sua mente, sobre como você pode direcionar a sua mente para que ela faça aquilo que você precisa que seja feito, né? E a gente, muitas vezes, negligencia o conversar conosco mesmo, né? O conversar com a nossa alma, o conversar com a nossa mente, o conversar com o nosso coração. Muitas vezes a gente negligencia isso, porque a gente não consegue lidar com o silêncio interno. Muitas pessoas não conseguem lidar com o silêncio interno. Ela está tão envolvida na bagunça e no barulho externo que ela não consegue silenciar todas as vozes externas e se comunicar apenas com a voz interior dela. Ela não consegue. E aí, nesse livro, eu vou deixar o nome do livro aqui no box do vídeo, no box de descrição deste vídeo, porque agora me falhou a memória e eu não quero perder minha linha de raciocínio. Mas vai ficar aqui o nome do livro no box de descrição e também o link caso você queira adquirir. E nesse livro é relatado, né, como você pode conversar com a sua mente, como você pode orientar a sua mente. Nós precisamos de orientação, o tempo todo nós precisamos de uma direção, né? E a nossa mente não ia ser diferente, né? A mente comanda o corpo, né? A cabeça manda no corpo. Mas e quem manda na cabeça? Quem manda na sua mente? Se não for você, quem é que está mandando? Então, você precisa aprender a conversar com a sua mente. Você precisa aprender a conversar com o seu eu interior. E aí, você pode dar comandos para a sua mente. E eu vou te falar uma coisa: um dos melhores momentos para você fazer isso é antes de dormir. Sabe, eu vou compartilhar com você um ritual que eu faço, né? Eu estou chamando de ritual, uh, porque tem as etapas ali, mas não que seja exatamente um ritual, né? Eu mudo, às vezes, essas etapas de ordem, ou talvez não faça elas todos os dias, mas toda vez que eu faço, dá muito certo. Muito certo. O que que acontece? Eu gosto muito de tomar um banho bem quentinho, colocar um pijama limpinho e me deitar na minha cama com os lençóis, com a fronha limpa, né? Com tudo assim bem fresco, sabe? Para que eu possa dormir num ambiente adequado, né? Onde eu respire ar puro, onde eu de fato possa descansar. E sempre antes de deitar, eu gosto de fazer uma oração, né? Você pode fazer a oração em que você acreditar mais. Eu faço a oração do Pai Nosso, né? Que é a oração que nos foi ensinada para nós cristãos, e eu gosto muito dessa oração, me conecto muito, eu faço a minha oração, eu faço também uma sequência de agradecimentos a Deus, né, pela vida, pelo dia, pela sabedoria que eu tive no dia.
E aí, quando eu deito, que eu finalmente terminei, né, o meu dia, ali quando eu encosto a minha cabeça no meu travesseiro, eu começo a conversar com a minha mente. Eu começo a conversar com isso aqui, ó. E assim, eu não me encho de preocupações, eu não trago preocupações para o meu travesseiro. Jamais traga preocupações para o seu travesseiro. Você precisa trazer soluções. Por quê? Porque a sua mente vai trabalhar aquelas soluções durante ao longo da noite e no dia seguinte você vai acordar munido de ideias, munido de novas soluções, novas respostas para qualquer problema que você tenha, tá? Não leve os problemas para você dormir, não. Não durma pensando em dívidas, não durma pensando em problemas conjugais, não durma pensando em trabalho. Mas você pode dar comandos para sua mente. E que tipos de comandos? Você pode determinar. Amanhã eu vou ter um dia produtivo, porém um dia calmo, e eu vou conseguir realizar as minhas principais tarefas no trabalho. Determine isso com precisão, com exatidão. Seja exato no que você quer realizar no dia seguinte e dê o comando para a sua mente. Isso pode até parecer inacreditável, mas todas as vezes que eu faço isso, o meu dia seguinte é exatamente como o comando que eu dei para minha mente. Acontece exatamente igual. Eu tenho um dia produtivo, mas não é um dia exaustivo, que vai me deixar exausta. É um dia tranquilo, é um dia que de fato eu consigo ter concentração e consigo não ser importunada no trabalho para que eu possa me concentrar nas minhas tarefas principais e realizá-las, tá? E eu também peço para outras coisas, né? Para coisas pessoais, por exemplo, se eu quero ir para algum lugar especial num final de semana, eu determino, não, amanhã eu vou para esse lugar X e eu vou fazer X coisa e meu dia vai ser de X jeito. E adivinha só o que acontece? O dia acontece exatamente como eu dei o comando para minha mente, exatamente como eu determinei. Então você percebe que a sua mente tem poder? E é um poder que a gente muitas vezes não usa, né? Mas a gente precisa começar a despertar para aprender a usar esse potencial todo a nosso favor. Então, com esse vídeo, eu quero que você aprenda a conversar com a sua mente. Aprenda a dar comandos para a sua mente, porque ela vai te obedecer. E se você é uma pessoa que procrastina, que não faz as coisas, você pode, por exemplo, dizer para sua mente assim: amanhã eu vou acordar em tal horário. Ah, você é daqueles que fica colocando o relógio no soneca, no modo soneca, e fica empurrando até a hora de levantar atrasado, e aí já começa o dia com todo o estresse do atraso. Você precisa determinar que você vai ser pontual. Determine, não, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã, ou amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, mas eu terei uma noite de sono muito boa, muito tranquila. Eu acordarei com disposição, com energia. E acredite, se você der esse comando para a sua mente, ela vai seguir esse comando. Experimente fazer isso. Se você experimentar, você vai ver todos os benefícios de conversar com a sua mente. E eu quero te pedir um favor. Deixa aqui nos comentários do vídeo qual foi a sua experiência, se deu certo para você também,
tá bom? Deixa um like também e se inscreva no canal, caso você esteja gostando dos vídeos que eu estou trazendo. A sua participação é muito importante para o canal crescer. E eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço.